Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao programa Museus e Companhia. Um programa, como sabem, dedicado ao património em geral e especialmente aos museus, divulgando as suas coleções e atividades. Hoje estaremos à conversa com Alberto Guerreiro, antropólogo e museólogo do município de Alcobaça. Iremos descobrir o que faz um museólogo, um antropólogo e que projetos museológicos existem ou estão em construção por terras de Alcobaça. Mensalmente, convidamos os ouvintes a conhecerem os segredos dos bastidores dos museus e, sobretudo, as pessoas que neles trabalham. O meu nome é Gonçalo Cardoso e já sabe, num dos sábados cada mês, a partir das 18 e depois na segunda-feira seguinte, teremos a reposição do programa Museus e Companhia a partir das 13 horas. Até já. Olá, boa tarde, Alberto Guerreiro, bem-vindo a este programa e à ABC Portugal e também a Orem. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite e é sempre bom estar-te a rever a ti e ainda por cima aqui em Orem, de quem eu já não visitava há algum tempo. Sim, porque consta que tu começaste a trabalhar aqui por terras de Oriana, não? Exatamente, agora quando cheguei aqui a Orem, e Orem está um bocadinho modificada e os parabéns também pelas estas requalificações todas que a cidade sofreu, era um bocadinho diferente, foi em 98, portanto eu estava a acabar o meu curso de Antropologia e o professor Coutinho Gouveia, o meu orientador, lançou-me um repto para ficar com três investigações ligadas ao então os estudos do Jubileu, do Grande Jubileu, da Universidade Católica, e um deles era precisamente o estudo de caso de Fátima, ligado sobretudo a dinâmicas museológicas ligadas a Fátima. E quando iniciámos esse trabalho, iniciámos aqui em Orem, porque no fundo interessava-nos também as ligações de Orem e Fátima e os projetos museológicos. E eu tenho a impressão que o primeiro local onde a gente se dirigiu para fazer esse trabalho de campo foi precisamente aqui em Orem. Portanto, foi um bocado o reviver do início da minha atividade profissional ligada à antropologia e aos museus. Que bom teres regressado a Orem ao fim destes anos todos e a falar também em museus e no teu percurso profissional. Vamos então recuar alguns anos. Portanto, nasceste onde? Foste nascido e criado onde? Isso é uma grande história, porque eu para já nasci muito longe. Nasci em África, nasci em Luanda. Aliás, sou a terceira geração angolana, portanto já o meu avô tinha nascido em Angola, o meu pai nasceu em Angola. E então, depois, claro, vim para a metrópole, como se dizia, não é? Com os meus pais. Fixei-me em Algés, ali no concelho de Oeiras. E depois fiz o meu percurso, como tive um primeiro período nada ligado à questão dos museus, nem do património, estive ligado à navegação, fui agente de navegação durante uns anos, mas sempre tive este apelo pela cultura, porque eu era menino, portanto, e nós estávamos ali em Algés, e a minha mãe, para me distrair, levava-nos aos museus de Belém, portanto eu cresci sempre ali entre o Museu da Marinha, e o Aquário Vasta Gama, que ia lá muito. Portanto, eu sempre tive esta relação muito íntima com os museus e quem eu devo muito à minha mãe. Sim, senhor. Mas lembras-te qual é que foi o museu que visitaste? Olha, o primeiro espaço que eu visitei era num contexto,
paramuseológico, se quisermos, que era o Jardim Zoológico, porque eu tive um período em Benfica, em casa da minha avó, e era ali, estávamos ali ao lado do Jardim Zoológico. Depois foi o Museu da Marinha, até porque, dizia a minha avó, que havia um antepassado nosso, que era o meu bisavô, que estava no Museu da Marinha, porque o meu bisavô foi militar, e foi um militar de sucesso, andou com o Serpa Pinto nas campanhas e isso tudo, então havia essa questão histórica familiar. E portanto, terá sido, com certeza, o Museu da Marinha, penso eu. Mas pronto, sempre houve essa ligação, digamos assim, muito próxima, ainda que depois eu vou chegar aos museus de uma maneira muito diferente e muito engraçada, até se quiser. Mas nesse período de infância, foste fazendo o teu percurso escolar, tinhas em mente vir trabalhar um dia mais tarde em museus? Não, eu confesso que até ao curso de Antropologia não tinha bem essa noção, ainda que houve um evento que depois posso explicar que me levou, no fundo, a chegar aos museus. E de facto eu não tinha bem essa percepção, não é? E foi no curso comecei, obviamente, a consolidar mais isso, ainda que tive sempre, como disse, uma grande aptidão, quer para os museus, quer pela arte. Aliás, a minha primeira objetivo era muito mais ligado às artes, à arte contemporânea, ao cinema, portanto era por aí meus objetivos. Mas fui lá chegar por um evento muito engraçado. Então podes partilhar, portanto, já estamos no período que estavas a tirar o curso de Antropologia, ou foi antes desse evento? Muito antes, então. Estávamos ali em 93, eu era agente de navegação, a agência com quem eu trabalhava era uma agência luso-espanhola e numa altura muito conturbada do Porto de Lisboa e havia tantas greves que o parceiro espanhol decidiu fechar o escritório. Portanto, eu fiquei mais ou menos sem emprego, mas recebi uma belíssima indenização, confesso, para a altura. E ia continuar a trabalhar na área. Agora, o que aconteceu é que eu decidi fazer uma viagem. E fui a Florença, Itália. Bravíssimo. Então recebi um banho completo, como podes imaginar, de cultura, de património, porque era uma cidade que eu sempre quis conhecer. E na altura, eu confesso que na Galeria dos Ofícios tive um género de uma epifania, se quisermos, ok? Será que foi diante do nascimento de Vênus? Foi diante de um quadro do Botticelli, efetivamente. E eu decidi nessa altura que ou era agora ou nunca que tinha de mudar de vida. E então, quando cheguei a Lisboa, decidi não continuar até há um episódio engraçado, porque eu já tinha um lugar numa outra agência e eles deram-me uma autêntica seca de espera. E aquela seca foi fatal, porque eu estive a refletir os últimos momentos do que é que queria fazer da minha vida. E saí dali a correr e fui-me inscrever na antiga PGA. Mas ainda aconteceu um outro evento engraçado. Chegaram lá e diziam que eu já não me podia inscrever. Já não podia inscrever porque já tinham passado os prazos. Então a única maneira que eu podia fazer era ir ao Ministério da Educação e fazer um requerimento, uma carta. Cheguei lá, deram uma folha branca e disseram-me assim: olha, que o senhor tem que explicar isto muito bem para o senhor Ministro dar o deferimento disto. E eu expliquei que tinha ido a Florença, tinha tido uma epifania, etc. Curiosamente, passado pouco tempo, recebi a carta com o deferimento do Ministro Roberto Carneiro. E fui com essa carta que me consegui inscrever. As pessoas até olharam para mim, pensavam que eu tinha ali uma cunha especial, etc. Não. Eu acho que qualquer ministro ia dar o deferimento àquilo. E então fiz o curso. Curiosamente, só para termos... De Antropologia na Nova. De Antropologia na Nova. E decidi mudar de vida. Ainda não muito focado na questão do património. Mas é engraçado ter tido a epifania no museu, sim, não é? Sim. Acontece. Nada é por acaso. Depois fui fazer a tal investigação que estávamos a falar há bocado, para a Universidade Católica, e eu tinha que ir regularmente à Universidade Católica. E um dia tinha que ir à torre dos catedráticos, porque era o professor, Dr. Braga da Cruz, que era o coordenador-geral dos trabalhos, era a secretária do professor Dr. Braga da Cruz, que me dava apoio nas credenciais e também que nos pagava. Portanto, a gente ia lá a essa torre. E a torre era assim um género de um quadrado fechado, e eu, quando estou a sair do elevador, com quem é que eu choquei? Choquei com o Roberto Carneiro, que já não era Ministro da Educação, era
professor, e eu sempre fiquei com uma mágoa de nunca lhe ter agradecido, porque a gente chocou, que foi um momento de segundos, ele meteu-se no elevador e foi-se embora. Tinha sido um momento de lhe dizer, olha, eu estou aqui se calhar porque você me passou um deferimento. Mas não tiveste coragem de não, quer dizer, foi uma coisa de segundos tão rápida, só quando ele se meteu no elevador é que eu disse, eu devia lhe ter agradecido, porque estes encontros não são por acaso. Pode ser que ele venha a ouvir este programa e já ouça aqui o teu agradecimento. É engraçado, eu agradeço. A questão dos museus vem mais tarde, porque eu de facto ia fazer uma tese de antropologia política, eu tinha a tese já toda preparada, e depois uma série de eventos de impossibilidades de ter os professores que queria como orientadores, me levou à museologia. Porquê? Porque eu já tinha feito um trabalho, curiosamente, também, mais uma vez aqui, que envolve aqui esta região, um trabalho comparativo de casas-museus, em que comparei a Casa-Museu Fernando Pessoa com a Casa-Museu João Soares. Uhum. Aqui nas Cortes, bem perto. E então o trabalho foi muito bom, inclusive depois foi publicado pelo Boletim da APOM, e eu, quando me vi sem orientadores, decidi mais uma vez mudar completamente. Então decidi, olha, eu não quero saber nada disto, vou para a área dos museus, que é algo que eu sempre gostei. E inclusive faço o Erasmus no Instituto Rijnvaart em Amsterdão, com o professor Peter Van Mendes, que me vai marcar definitivamente a minha, digamos assim, o meu percurso pela museologia. Muito bem, entretanto em 2005 foi aí onde nos conhecemos, escreveste no curso de Museologia e Património na Nova. Exatamente, da qual saiu uma bela colheita, digamos assim. Sim, já muitos dos convidados deste programa passaram por aqui. Sim, e quase todos aqui muito próximos, trabalhamos muitos de nós aqui próximos, e ainda agora na Rede Cultura, quando nos reunimos, aquilo quase parecia uma reunião de curso, não parecia uma reunião da Rede Cultura, mas pronto, é bom sinal, e que no fundo demos bom uso ao curso, não é? Sim, decidi, porque aí já comecei a fazer um percurso ligado à museologia, muito ligado à investigação. Depois também comecei a trabalhar já no Museu Nacional do Vinho, na altura ainda denominava-se Museu Nacional do Vinho. Começo a fazer essa investigação e então, de facto, aí decidi, obviamente, continuar o meu percurso, digamos assim, académico e inscrever-me nesse belo curso penso que era o 5º curso de Museologia e Património da Universidade Nova, se não me estou enganando. Não me recordo, sinceramente. Mas também não era nesse período que já estavas de volta daquele projeto do futuro Museu dos Cotos de Alcobaça? Não, essa história é diferente. É uma história também engraçada, porque eu, de facto, fico um ano a fazer o estudo da coleção do Museu do Vinho, ainda como ligado ao IVV, ao Instituto da Vinha e do Vinho, porque na altura a tutela ainda era do Instituto. A trabalhar ainda com o saudoso Paixão Marques, fundador do museu, ainda consegui trabalhar com ele 6 meses. Só que depois, de facto, o projeto não avança. O IVV decide não renovar o meu contrato e eu fiquei em Alcobaça. Eu sentia-me muito bem em Alcobaça. E deixei-me ficar. E, entretanto, conheci a doutora Maria Olímpia Lameiras Campanhou, nossa orientadora de curso, e que estava em Alcobaça a iniciar um projeto que era o Museu dos Cotos. E aí ficou ligado, e ela, entretanto, dava-lhe muito jeito de ter um mestrando em Alcobaça que lhe pudesse ajudar no projeto. E ela realmente virou-se para mim e disse: Alberto, você não quer integrar este projeto? Ainda esperei uns meses, ainda durante acho que até o curso inicia-se, eu ainda não estava diretamente ligado ao Museu dos Cotos, e então, finalmente, em setembro de 2001, entramos. É também a altura em que oficialmente começa o projeto, porque é a altura que a Câmara apoia oficialmente o projeto. O Museu dos Cotos, Museu dos que Cotos, é um tal dos Museus Impossíveis, de um livro que acabaste de editar, que se tivermos tempo no final iremos falar desse Museu Impossível. Mas o que é que consistia esse Museu dos Cotos de Alcobaça, que acabou por não se concretizar? Olha, o Museu dos Cotos de Alcobaça é um projeto incrível, acho que é o projeto mais coerente que pode existir para o território de Alcobaça. É um museu de território, se quisermos. Não é um museu clássico da casinha com os objetos lá dentro, é um museu em que o património está, no fundo, espelhado pelo território, e estamos a ver que Alcobaça é um concelho que não é pequeno e grande parte, ou 90% do concelho, está muito ligado ao antigo, no fundo é o antigo mapa dos Cotos de Alcobaça.
ainda para mais, era um projeto interconcelhio, porque também ligava a Nazaré, ligava às Caldas, não é? E tentou-se, de facto, isso. Era um projeto muito extenso, foi constituída uma incrível comissão instaladora, com grandes figuras como o Benjamin Pereira, por exemplo, ainda trabalhou connosco, o arquiteto Vítor Mestre, o arquiteto Fernando Pessoa, e obviamente também com o Carlos Mendonça, o arqueólogo que era presidente da Associação de Defesa do Património de Alcobaça, e também o João Oliva Monteiro, um grande investigador local, sobretudo mais na área cisterciense. Portanto, era quase um dream team, digamos assim, que tínhamos ali. Mas não se conseguiu. Era um projeto que tinha a reabilitação de património edificado, tinha uma coisa muito inovadora, que era o inventário ao domicílio, porque havia muitas coleções ligadas aos domicílios, e depois também trabalhar exposições temporárias, etc. Uhum. Vamos tendo esperança, não é? Não, o projeto não está fechado, atenção. O projeto, o máximo que a gente conseguiu chegar foi constituir, no fundo, registar a associação no cartório, isso tudo, mas depois nunca se veio a constituir a Associação do Museu dos Coutos, porque era um projeto associativo, em que juntava a ADEPA, a Câmara e outras coleções, outros detentores de coleções que pudessem integrar. Uhum. Portanto, entretanto, entraste nos quadros da Câmara de Alcobaça e atualmente és coordenador dos museus municipais. São eles o Museu do Vinho de Alcobaça, o Museu Raul da Bernarda e a Central da Confluência dos Rios, certo? Sim. Vamos começar pelo Museu do Vinho de Alcobaça, que já há pouco falaste, que era nacional, deixou de ser nacional. A designação. Como é que surgiu este museu? Pois, o museu é um museu incrível, é o maior museu do vinho português, portanto é um projeto, aliás a história do Museu do Vinho Português vem desde os anos 30, acaba por ser o Paixão Marques a concretizá-lo nos anos 80, um bocado à revelia quase até do Instituto, um caso muito por iniciativa dele, e é um projeto que nunca se consolidou porque teve várias vicissitudes, o próprio IVV da altura, como eu falei há bocado, no início do século XXI, tenta mudar as coisas, não concretizou. Aquilo chegou de tal maneira que em 2007 encerrou ao público, porque deixou de ter pessoas. Os últimos 2 funcionários foram deslocados para outros lados, naquela velha lei do Ministério da Agricultura dos disponíveis, não é? Fechou. E a partir daí houve um grande movimento de reabertura do museu. E acaba por ser o Presidente Sapinho na Câmara tentou iniciar esse processo, mas acaba por ser o Presidente Paulo Inácio a conseguir que o museu transitasse para a Câmara. A designação Museu Nacional do Vinho tem toda a razão de ser, porque aquilo é realmente um museu nacional. É um museu dedicado a todo o país. Aliás, é o único projeto que se conhece no mundo do Museu Nacional do Vinho. Foi Portugal que o teve. A França não teve, a Espanha não teve, a Itália não teve, só para e focar, digamos assim, os países mais ligados ao património vitivinícola. Nós tivemos, a creche é que, como tu sabes, os museus nacionais são constituídos por decreto, não é? Portanto, e quando passou para a Câmara, nós acertámos um bocado de passo e chamamos-lhe Museu do Vinho de Alcobaça. Agora, aquilo de Alcobaça tem muito pouco, aquilo é do país, digamos assim, portanto, é uma das esperanças... Permanece na fachada, eu recordo ao passar lá, ainda me permanece... Essa tem uma história muito engraçada, porque aquilo era um antigo armazém da Junta Nacional do Vinho, e a fachada dizia Junta Nacional do Vinho. E o Paixão Marques, com a sua maneira muito inovadora, tirou o junto e meteu o museu e está resolvido. Portanto, tem aqui uma certa piada essa questão. Mas, de facto, é um museu nacional, porque aquilo estamos a falar de mais de 10 mil objetos, não é? De todos os contextos do país, para além de também ter a componente local, porque aquilo era uma antiga adega de um dos grandes produtores locais, os Eduardo Raposo Magalhães. Portanto, depois foi adquirida nos anos 40 para ser armazém da Junta Nacional do Vinho, então é depois adaptado pelo Paixão Marques e nos anos 80 pelo museu. Portanto, para visitar o museu é necessário pagar um ingresso? A que dias é que está aberto? O museu está a funcionar de terça a domingo.
Tem várias tarifas, mas a mais comum geral é de 4 euros. Por exemplo, os séniores já pagam 2,5, pronto. Tem sempre prova de vinhos no final, porque nós temos uma parceria muito importante com a Adega Cooperativa de Alcobaça, que nasceu dentro do que era o espaço da Junta Nacional do Vinho, lá no museu, nos anos 50. E ao domingo de manhã é gratuito. Nós constituímos isto antes da DGPC, é bom dizer. Permitir que visitem gratuitamente o museu ao domingo de manhã. E, portanto, essa parte da degustação também é uma forma de atração dos visitantes? O museu tem uma particularidade. Acho que o museu, tal como o Paixão Marques, o Paixão Marques não era um museu, fez aquilo numa perspectiva colecionista. Portanto, aquilo está tudo muito à mão e é muito grande, portanto, e a leitura não se faz autonomamente. Portanto, como é que está organizado? Se quiseres fazer um percurso... Uma das coisas que a gente teve que fazer logo é que a visita tem que ser guiada sempre. Temos entradas hora a hora, portanto, começa às 10. Não é necessário marcar só para grupos. As pessoas aparecem lá perto da hora, é às 10, 11 e 12 da manhã, certo. E depois à tarde, 14, 15, 16, a última entrada é às 17. Mas tem que ser guiada, porque senão as pessoas não apanham a informação e também por questões de segurança. E, portanto, nós temos sempre uma relação muito personalizada com o visitante, o que é bom, não é? Portanto, as pessoas gostam muito daquela visita porque nós, no fundo, é uma conversa que temos com as pessoas e que depois culminamos com a prova de vinhos. Até ao momento são 6 vinhos, não sei se a coisa vai mudar, porque, entretanto, estamos a reformular as questões com a Adega Cooperativa de Alcobaça. Mas pronto, e temos essa... Eu acho que uma das coisas interessantes daquele museu é realmente a relação muito próxima que temos com os visitantes. Depois também temos exposições temporárias, temos uma zona que é a Adega dos Balseiros, onde começa a exposição, que normalmente é aí onde fazemos as exposições temporárias, e depois é um museu que está aberto à sociedade. Quase todos os festivais de Alcobaça passam pelo Museu do Vinho, as entidades todas de Alcobaça que estão ligadas com são nossos parceiros, fazem lá eventos, portanto é um espaço muito aberto à comunidade. Portanto, e a comunidade revê-se naquele museu? Eu penso que sim. E em relação a parcerias com outros museus do género, em Portugal ou no estrangeiro? Estou-me a lembrar de Bordeaux, não é? Sim, nós tentámos, no âmbito da Associação de Municípios de Vinhos Portugueses, reativar em 2012 a rede portuguesa de museus do vinho, da qual nós estivemos a coordenar nos primeiros 3 anos. Foi o Museu do Vinho de Alcobaça que esteve a coordenar a rede. Na altura, estabelecemos ligações muito fortes com a Espanha, porque a Espanha tem uma associação de museus do vinho, só, portanto. Mas não se conseguiu concretizar por várias contingências, mas tivemos muitos contactos, inclusive eles vieram cá. Eu cheguei lá a ir enquanto estávamos a coordenar ao simpósio deles em Málaga, portanto havia ligações, tentou-se trabalhar no fundo de tentar fazer uma associação ibérica, não se concretizou. Pronto, agora há outra coordenação, agora está entregue ao Museu do Douro, eu penso que brevemente vai passar testemunho para outro município, digamos assim, ou para outro Museu do Vinho, portanto esse trabalho é feito, não é? Mas as realidades, nós fizemos uma viagem muito interessante, que eu penso que foi em 2014, em que fomos a Espanha também e a França, em que visitámos os museus espanhóis e os museus franceses, estabelecemos contactos, inclusive com o grande Cité du Vin de Bordeaux, não é? Mas também tivemos por outro museu que eu acho fantástico, para mim é o melhor de todos, que é o Vivanco, em Espanha. Que é eu costumo dizer que o Vivanco é assim o Louvre dos museus do vinho, porque de facto tem coleções. Não conheço, confesso. É ali perto de Logronho, na Rioja. Estamos a falar, tem coleções, não só a parte tecnológica e operativa está muito bem posta, mas depois tem uma coleção de arte que vai desde os primórdios, desde o Egito e dos romanos, e termina com Picassos e só dedicados ao tema do vinho. Portanto, é realmente um grande projeto, é um projeto privado. Portanto, fizemos esses contactos e tentou-se, de facto. Em relação à vossa coleção, ela tem aumentado? Há uma política de incorporação ou de aquisição de novos? Não há verdadeiramente uma política de aquisição, até porque nós neste momento ainda estamos a tentar resolver os problemas do próprio museu, não é? Portanto, só basta dizer que o museu praticamente está todo exposto, não é? Mas temos vindo a adquirir coleções, sim, até porque continuam a haver doações. Muito bem, o museu continua a crescer a sua coleção. Vamos continuar a nossa conversa logo após o próximo bloco de comerciais. Até já.
ABC Portugal. ABC Portugal 92.3 FM. E voltamos à conversa com Alberto Guerreiro. Na primeira parte falámos do seu percurso profissional e ao Museu do Vinho de Alcobaça, um dos museus que Alberto coordena. Além deste Museu do Vinho de Alcobaça, também há o Museu Raul da Bernarda. Queres-nos explicar como é que surgiu este museu? O que é que podemos visitar? De facto, Alcobaça tem esta coisa engraçada. No fundo, os museus que nós atualmente temos são os museus herdados, não é? Herdámos o Museu do Vinho do IVV e herdámos este pequeno museu da fábrica Raul da Bernarda. Quer dizer, era um museu que foi inaugurado em 2000 até pelo então Presidente da República, Jorge Sampaio. De facto, a fábrica em 2007 entrou em insolvência, acabou por fechar. E ficou aquele património ali parado, digamos assim, e acabou por a Câmara adquirir o museu em 2010 e fizemos a reabertura do museu em 2010. É um museu pequeno, é mais um núcleo museológico, se quisermos, dedicado à loiça da Rua da Bernarda, a mítica loiça azul, não é? De Alcobaça, sendo a Rua da Bernarda a mais antiga fábrica conhecida de loiça de Alcobaça. Portanto, ela é dos anos, iniciou-se em 1900 e depois até são os da Bernarda que vão dar origem a outras fábricas, como a Olaria, etc. Portanto, é uma das marcas também de Alcobaça, a cerâmica. Exatamente. Portanto, e há até aquele grande objetivo de um dia termos um grande museu de cerâmica, porque de facto Alcobaça, para além deste museu, tem grandes coleções, desde logo a coleção do Jorge Pereira da Sampaio, que também tem um pequeno núcleo museológico, e muitas coleções privadas que podem vir a constituir de facto um museu de referência nacional da cerâmica. Mas pronto, temos aquele pequeno museu, é um museu muito bem feito, muito pequenino, mas muito bem estruturado, com uma coleção muito boa que vai de 1900 até aos anos 50, que foi o período áureo da loiça azul do Raul da Bernarda, não é? Portanto, depois a Raul da Bernarda fez outras coisas muito interessantes em termos até inclusivamente da cerâmica contemporânea, mas isso não está ali, será talvez para o tal museu que venha a surgir da cerâmica. Portanto, é um pequeno núcleo, mas ainda assim tem feito coisas interessantes, inclusivamente ultimamente participou no Museu da Aldeia, esse belo projeto desenvolvido no âmbito da Rede de Cultura e da SAMP, em que levámos uma peça aí contemporânea do Alberto Cidrais, que faz parte do espólio, porque depois temos em reserva todo um contexto, inclusive histórico, mais recente, como peças produzidas pelo Simpósio de Cerâmica em 1987, que foi um grande evento, e tínhamos essa peça que levámos para a aldeia. Portanto, o museu também vai para fora de portas, ou seja, quando somos muito pequenos não conseguimos fazer tudo dentro, vamos para fora de portas. Mas temos feito muitos colóquios lá, inclusivamente, fizemos as masterclasses, portanto é um museu que vai funcionando como pode, mas é um museu de referência. Uhum. Em termos de horário de funcionamento, coincide com o museu? Não, funciona de quarta a domingo, quarta, quinta e sexta de manhã e à tarde, fecha ali no período entre o meio-dia e meia e as 2 horas, e ao fim de semana à tarde. Uhum. Ok, muito bem. E depois agora a Central da Confluência dos Rios. A Central da Confluência dos Rios foi uma oportunidade que tivemos com a Fundação EDP. Havia no fundo um financiamento para refuncionalização ou requalificação de antigas centrais elétricas. É uma central muito pequenina, mas muito histórica, porque está no ponto onde foi o primeiro ato de eletricidade em Alcobaça, no final do século XIX, e no fundo está ligado ao início da eletrificação de Alcobaça, não é? Foi depois mais tarde completamente modificada, chegou a ser a central elétrica de uma grande fábrica de Alcobaça que era alimentícia, que é hoje o edifício da Biblioteca Municipal. Portanto, ela está posicionada precisamente no Jardim do Amor, que é o jardim que está na parte de trás da biblioteca, e está numa zona mítica de Alcobaça, está na confluência dos 2 rios, portanto, entre o Rio Alcoa e o Rio Baça. Por isso é que se chama Central Elétrica da Confluência dos Rios. Tem um pequeno núcleo de arqueologia industrial em baixo, que explica toda a central, e depois na parte de cima, no primeiro andar, tem uma galeria multimédia onde a gente tem feito muitas exposições, quer de vídeo, quer de multimédia, quer de fotografia digital, etc. E a última até foi sobre os rios Alcoa e Baça. Foi um projeto que foi desenvolvido e que teve muito sucesso.
portanto é um pequeno núcleo também, mas que está dentro da rede de museus de energia da Fundação EDP, e pronto, tem essa componente, digamos assim, muito característica de estar ali numa zona mítica, né? Onde os rios se abraçam, digamos assim. E também para visitar, horários, preços? Neste momento, como é um pequeno núcleo de arqueologia industrial, só está a funcionar ao fim de semana, à tarde. E é pago? Não, é gratuito. Quer o Rio da Bernarda, quer a Central da Conferência dos Rios, são gratuitos. Costuma-se dizer que não há 2 sem 3, mas neste caso não há 3 sem 4, porque há aí um projeto na manga. Queres partilhar aqui para os nossos ouvintes? Sim, há um projeto que está neste momento em obra de execução, que é o Museu das Máquinas Falantes, ou o Museu das Rádios, se quisermos, de Alcobaça, porque ainda no tempo do Dr. Sapinha criou-se uma coleção fabulosa de um colecionador privado de Alcobaça, que estava na Cela, que é o Madeira Neves, que trabalhou na emissora nacional e que constituiu com um espólio de cerca de 5.000 peças. Foi adquirido pela Câmara e desde então tem-se tentado constituir o museu. Finalmente o museu foi programado, agora está em obra, vai ficar ali no centro histórico, na Rua da Biblioteca, muito bem posicionado, e é um museu que é dedicado desde os primórdios do som, estamos a falar no fundo da música da música mecânica e dos equipamentos mecânicos ligados ao som, e vai até à tecnologia da rádio e do som. Inclusive agora aderiu a uma nova rede museológica que surgiu há 2 semanas, que é a rede precisamente dos museus do som, que está assim encabeçada pelo Museu Nacional da Música, e pronto, e há pouco tempo fizemos essa apresentação do projeto. É um projeto incrível, tem provavelmente, aliás, o Arquivo do Som temos estado a trabalhar com eles, e já é, por exemplo, em termos, por exemplo, dos cilindros de cera, que é a maior coleção pública, já está confirmado. Depois também temos muitos discos de goma laca, também são cerca de 2.000, e depois temos cerca de 1.000 e tal equipamentos, digamos assim, de todo o género, desde microfones, gravadores, rádios antigos, não é? Portanto, toda a parafernália também da radiotransmissores. Portanto, é um projeto que também vai ter alguma interatividade e que vai fazer um bocadinho o histórico do som e da rádio, já que estamos aqui na rádio, não é? Sim, faz todo o sentido. Em Portugal. Muitos parabéns. E realmente, o título, o Museu das Máquinas Falantes. Porque vem um bocado ligado àquela máquina, as talking machines, não é? Que eram, e no fundo elas são máquinas porque falam, não é? Sim, senhor. Muito sucesso para também esse novo projeto. Mas isto é um grande desafio, várias frentes, não é? Coordenar estes museus e a investigação. É preciso muito trabalho, muito esforço. Pois é. Exatamente, esse é um dos grandes problemas que nós temos, não é? A falta de recursos humanos. Portanto, de facto, tem que se encarar assim. Está-se a tentar alargar a equipa, de facto. Espero que brevemente eu não seja o único museólogo da Câmara Municipal de Alcobaça, temos estado a fazer esforços para isso. De facto, há muita investigação. É isso. Mas lá está, eu não encaro a museologia como um emprego, encaro a museologia como um trabalho que gosto de fazer e como uma paixão que tenho. E também há a parte criativa que me liga muito. Portanto, para mim dá muito gozo estar na programação museológica, e também tenho tido a sorte de ter tido os presidentes de Câmara e as senhoras vereadoras da Cultura, porque eu tenho tido sempre vereadoras, que me apoiaram nesse trabalho, portanto, e que têm confiado. Portanto, no fundo, acaba de ser sempre um trabalho de autoria também, portanto, para o bom e para o mau. Portanto, as críticas estou capaz de receber. Mas pronto, de facto é um grande esforço, mas quem corre por gosto não cansa. Olha, em relação a esse gigante que é o Mosteiro de Alcobaça, a relação do mosteiro com a cidade, com os outros museus, a relação dos visitantes do mosteiro, os mosteiros vão visitar os visitantes vão visitar o mosteiro e visitam depois os museus, o tempo de permanência é o ideal ou é de passagem? Olha, eu devo dizer que nós temos muito boas relações com o Mosteiro de Alcobaça, pronto, de facto, e com a doutora Ana Pagará, etc. Temos estado sempre, ainda agora vamos estar a trabalhar em parceria no Dia Nacional do Azulejo, portanto temos sempre
e tentar sempre de portas abertas também para eventos que a Câmara tenta lá fazer, etc. Eu próprio já fiz lá pelo menos 3 grandes exposições. Pronto, mas há um problema, de facto. Há um problema, eu penso que é um problema da altura até quase estratégico. E já estamos a falar mais de Lisboa e não tanto de Alcobaça, se quisermos, não é? Porque, de facto, eu sou muito crítico em relação às estratégias dos museus nacionais e das DGPCs e etc. Apesar de ter grandes amigos ligados até em funções diretivas na DGPC, da qual eu lanço já o meu abraço. Não vou dizer quem, mas eles sabem quem são. Mas, de facto, estes gigantes que se posicionam nas pequenas terras muitas vezes trabalham muito mais para dentro que para fora. E, por exemplo, o Museu dos Cotos tinha sido uma boa oportunidade de se ligar-se ao mosteiro, porque fazia essa ligação ao território. Eu percebo que eles têm muitos problemas também para resolver internamente e que também têm problemas de equipas e etc. Mas, de facto, quando estes gigantes não têm uma estratégia para o território, em vez de contribuírem para o desenvolvimento, contribuem para a desertificação. Esse é um dos grandes problemas. Basta dizer que nós não até isso eu acho que não tem a ver com a direção do Alcobaça, tem muito mais a ver com direções, orientações que vêm de Lisboa. Nós não conseguimos pôr um desdobrável do Museu do Vinho na recepção do mosteiro, não é? Nós não conseguimos ter um posto de turismo dentro do mosteiro. Portanto, e de facto o que se verifica é que as pessoas que vão ao mosteiro não vão ao resto. Até porque há uma lógica do turismo e também já não é culpa do mosteiro, obviamente tem a ver com os operadores turísticos, etc., que estão numa rota e vão ao mosteiro e vão-se embora. Portanto, e muitas vezes nem vão ver os claustros, fixam-se na igreja e vão-se embora. Pronto, isto obviamente do mosteiro não nos dá muita coisa, quer dizer, em termos disso, até, e a própria cidade também não, porque as pessoas depois não ficam lá, isto não quer dizer que não há uma porcentagem de pessoas que vão ao mosteiro que realmente pernoitam e que vão ao restaurante e que vão ver os outros museus, isso também temos apanhado, mas é uma porcentagem muito pequena. Estamos a falar de um mosteiro de Alcobaça que tem cerca de 180 mil visitantes e um Museu do Vinho que tem cerca, o nosso melhor ano foram 10 mil, portanto estamos a ver aqui, não é? E é complicado. E depois do próprio questão turística de Alcobaça, que está aqui encravado em alguns polos muito aglutinadores, estamos a falar de Nazaré, Batalha e Fátima, não é? Que tem dificuldade em reter estes circuitos, não é? Portanto, no caso do Museu do Vinho, por exemplo, nós temos obviamente aqui uma questão muito especializada, que é o enoturismo, não é? Portanto, que nos dá alguma bolsa, mas depois, por exemplo, para casos como o Museu de Rio da Bernarda ou outros projetos, a coisa fica mais difícil. Em relação a serviços educativos, alguns museus prestam-se mais a isso, portanto, às faixas... Bem, se calhar também no Museu do Vinho também tem essa relação com... Como é que tem nós, olha, quando ficámos com o Museu do Vinho, aqui o grande objetivo foi ir acionando funções, não é? Eu sou um museólogo à maneira antiga, digamos assim, e eu gosto de ter as funções a funcionar. Eu, se não tiver as funções todas do museu a funcionar, não me considero museu. Pronto, basicamente é isso. E, portanto, quando recebemos o museu, fomos indo ativando. Aliás, a última muito importante foi precisamente a questão da documentação e do inventário, que é sempre a coisa mais difícil. Isso aqui. Mas, de facto, uma delas, que foi uma das minhas principais preocupações, foi a ativação do serviço educativo. E conseguimos isso. Às vezes é estranho as escolas, não vou ao museu agora já a coisa já passou um bocadinho, mas às vezes vou levar os garotos a um museu do álcool e não sei o quê. Mas, por exemplo, nós nas visitas educativas fazemos muita prevenção do álcool e explicamos os benefícios e os malefícios. Então constituímos um serviço educativo com 12 atividades distintas e inclusivamente fomos no início às feiras da educação. E uma vez foi tão estranho estarmos lá, da primeira vez que fomos à Futurália, que eu penso que foi a Antena 1, pediam para eu ir lá à rádio, eles tinham um posto fixo na fila, então mas o que é que está aqui o Museu do Vinho a fazer na Futurália? Não é? Foi tão estranho para eles, pronto. Mas de facto essa é uma dinâmica muito importante, porque tem a ver não só com formação de públicos, não é? E também fidelização. Hoje em dia nos museus temos 2 targets cada vez maiores. Um é as escolas, como é óbvio, e outro é o público sénior. Não é? Cada vez mais se preenche uma percentagem maior nos museus. Portanto, aí tem que se ter uma atenção muito particular. E depois, obviamente, toda a missão
e toda que nós temos de ter em termos educativos, não é? E de mediação da cultura. Muito bem. Algo que também gostas, e há pouco falávamos, de curadoria, de exposições temporárias, e há pouco afloraste algumas das experiências. O que é que te atrai neste tipo de atividade? Olha, pronto, como eu digo, aquilo que me dá mais gozo fazer na nossa profissão é exposições, confesso. Porque é aquilo que apesar de eu gostar muito da programação e da gestão de museus, atenção, aliás, é a minha área, digamos assim, de trabalho fundamental é essa. E gosto muito de programar culturalmente. Eu, na Câmara tenho funções muito ligadas à programação cultural, não só dos museus, mas exposições de cinema, por exemplo, programo muito cinema, e sou um dos programadores do Festival Books and Movies, portanto. E isso é uma área, porque é a área criativa. Eu sou um criativo, eu costumo dizer que sou um bocado bicho do mato, não sou tanto bicho de estar em casa, não sou um animal doméstico, sou um animal, também não serei selvagem, mas sou um animal do exterior, não é? Portanto, e gosto de criar e trabalhar e investigar e etc. Portanto, as exposições dão-me essa oportunidade. Acresce que, de facto, no âmbito da Câmara, tem havido solicitações neste âmbito, não só dentro dos museus, porque os museus, obviamente, têm uma programação de exposições temporárias que não é só produzidas internamente, como também acolhem, não é? Mas depois o próprio município e outras entidades têm-me pedido para fazer curadorias. Portanto, e isso é uma grande oportunidade. E já tenho feito algumas, no Mosteiro fiz algumas. Fiz uma sobre a educação da Alcobaça, fiz outra sobre a Vieira Natividade, portanto, já tinha feito uma sobre o Joaquim Vieira Natividade no próprio espaço de trabalho dele, foi uma exposição que também me deu muito gozo na estação de fruticultura, entretanto, no âmbito da Câmara, também temos feito, no Museu do Vinho fiz com a arte contemporânea, que é outra área que eu também gosto muito, e que trabalho muito, que é a arte contemporânea, com quem tenho trabalhado muito com artistas, na área da cerâmica também, e agora abriu-se uma oportunidade muito grande, que era um espaço que estava encerrado em Alcobaça, que é o Armazém das Artes dos escultores Zé Aurélio, e finalmente chegámos ali a um acordo com ele, e iniciámos este ano um conjunto de exposições, da qual eu fiz a curadoria com ele agora, uma que me deu muito gozo, ainda para mais como no início da conversa eu disse, nasci em África, portanto tenho ligações muito fortes a esse continente, e que é a arte negra que está patente atualmente no Armazém das Artes, e que de facto estamos a falar de 100 e tal peças de N contextos africanos, e que portanto isso dá-me um gozo muito grande. Portanto, é uma área que de facto eu gosto de explorar, porque no fundo preenche tudo. No fundo, se has reparado, a exposição temporária a gente toca, não é, os instrumentos de tocamos o instrumento de investigação, tomamos o instrumento da instalação, tomamos o instrumento do inventário, tomamos o instrumento da conservação, portanto, se vamos reparar, até do serviço educativo, portanto, a exposição temporária é um laboratório, normalmente, portanto, e permite-nos mexer e encontrar obstáculos e ultrapassá-los, não é? Novas realidades, atualizar e testar. É um momento de experiência, de testarmos muitas coisas, de testarmos graficamente. Eu gosto muito de trabalhar com os designers, tenho trabalhado muito com a designer da Câmara, a minha colega Ana Alves, com quem já fizemos muitas exposições, inclusivamente trabalhamos nesta da arte negra, portanto é de facto um gozo, digamos assim, e também tenho feito curadorias no ligado à videoarte, portanto estamos aí. Há pouco não falámos, entretanto depois tiraste o doutoramento em História na especialidade de Museologia. Não, ainda não tirei. Estás esse é um dos meus, como é que se diz, um dos meus, das minhas pedras no sapato. Pronto, mas está por aí, mas é a temática... A temática era a gestão dos museus, de facto. Museus, sim. A questão que foi é que eu, de facto, na universidade, estou ligado aos centros de investigação, continuo a produzir ciência e a produzir investigação, inclusive tenho coordenado edições, até no âmbito do Museu do Vinho, estamos a falar, por exemplo, do Ano Memórias, dos colóquios que fazemos, e tenho feito muitos artigos científicos, mas, de facto, era aquilo que tu falavas há bocado, como é que consegues tanta coisa, não é? A exigência de trabalho é de tal maneira que o doutoramento está em banho-maria, confesso. Mas é uma situação que se tem que resolver rapidamente, porque, claro. mas pronto, Mas sim, agora, de
facto continua a trabalhar para os centros de investigação, quer o DEVRA, quer o Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova, e também tenho tido muito trabalho com o Instituto Universitário da Maia, do Centro de Investigação do CETUR. Portanto, o problema, de facto, um doutoramento exige muito, não é? Muito tempo. Edições falaste, os museus impossíveis, há pouco também falámos por alto. Eu tenho aqui junto de mim um livro que me ofereceste, que muito agradeço, que tem por título Os Museus Impossíveis, Património Museológico Alcobacense entre o real e o irreal e o surreal. O título também é muito sugestivo. Queres resumir, temos pouco tempo, o que é que essa é uma obra... livro? Foi editado no ano passado, certo? É uma obra que eu fiz com o Rui Rasquilho que foi inclusive diretor do Mosteiro de Alcobaça e fundador da ADEP, a Associação de Defesa do Património, que já agora é a segunda mais antiga do país, e que, de facto, no fundo eu queria fechar um ciclo, okay, de investigação ligado aos museus alcobacenses e faz toda a história dos não museus, se quisermos, alcobacenses. Como a Alcobaça, desde o Manuel Vieira Natividade, na instalação do próprio mosteiro, tem sido recorrente um ato falhado museológico, ou seja, tem sido a quantidade de projetos que foram pensados para o mosteiro. Estamos a falar da Casa Museu Vieira Natividade, estamos a falar do Museu dos Cotos, estamos a falar de uma série de projetos que, por alguma razão, nunca se concretizaram, ok? E desde o Manuel Vieira, ou seja, é um percurso que envolve 3 séculos, século XIX, século XX, século XXI. O próprio Armazém das Artes, que teve fechado vários anos, portanto, há aqui qualquer coisa, e depois são processos que envolvem isto, não é? Há realmente realidades, depois há questões que são irreais, ou projetos que se percebia que à partida não podiam se concretizar, e outros processos completamente surreais que envolvem a não constituição de museus. Mas o livro já agora fecha com um ato de esperança, fecha com o potencial museológico que a Alcobaça tem, que é enorme, e com uma série de projetos, como agora falámos do Museu das Máquinas Falantes, que de facto estão e parece que há um vento de mudança, porque já o Armazém das Artes já o conseguimos reabrir, o Museu do Vinho teve uma primeira fase de obra que já foi concretizada, o Museu das Máquinas Falantes está aí em obra, portanto eu estou com esperança que os ventos estão a mudar e que, pronto, este livro no fundo é um fechar de ciclo. Muito bem. Eu costumo terminar o programa, qual o teu sonho para os museus de Alcobaça? No fundo, já aqui afloraste, mas queres acrescentar mais algo? Algo mais? Olha, os sonhos que eu tenho para os museus de Alcobaça é para os museus em geral, que eles no fundo tenham condições de trabalho, que tenham equipas consistentes e que tenham uma programação diversificada, abrangente para todos os públicos e que seja sobretudo um espaço de abertura à comunidade e à sociedade, e que as pessoas, sobretudo, que entrem, levem mais do que quando chegaram, ou seja, e que de facto as condições melhorem, porque a cultura tem sido muito sacrificada nos últimos anos, ainda para mais nós nos museus, quando trabalhamos com a cultura não só imaterial, mas também com a cultura material, não é? Portanto, e às vezes conservar, e cada vez vai haver mais museus porque a evolução está tão grande e tão acelerada que, olha, como o Museu das Máquinas Falantes, no fundo são das realidades próximas, né? Coisas que já está aí o museu do computador, portanto, isso cada vez vai haver mais pressão museológica, digamos assim, portanto, a minha esperança é essa. Okay. Não, tem havido excesso de museus? Há excesso de museus, mas já existe há muito tempo. Nós temos excesso de museus e, sobretudo, quando pensamos que os museus, a maioria deles não são museus, não é? Porque não preenchem as tais funções, não é? E pronto, mas é um processo inevitável, não vale a pena estarmos com grandes ideias, porque quando as entidades públicas não fazem os museus, a comunidade faz-o e abre-o, e as pessoas fazem e abrem, portanto a gente tem que ter outro tipo de abordagem em relação a esse fenómeno. Muito obrigado, Alberto Guerreiro, por teres vindo aqui partilhar o teu conhecimento, as experiências, e como és guerreiro, com muita força, desejo-te muita força para as tuas próximas batalhas. Muito obrigado. E foi muito bom ter-te aqui neste programa, e parabéns. Eu queria dar os parabéns ao teu programa, porque acho que
não sei se há muitos programas dedicados aos museus, dar esse parabéns, há um da TSF que é de referência, mas o teu também, pelo visto, rapidamente vai ser de referência porque há tão poucos, e também por convidar os nossos colegas e a comunidade a estar aqui a ter um espaço de partilha, e agradecer muito à rádio daqui de Orem pelo convite. Muito obrigado, Alberto, e parabéns pelo teu trabalho e também para a tua equipa, e um grande abraço museológico, ou seja, um abraço que se conserva. Caros ouvintes, despedimos por hoje e visitem logo que possam estes museus de Alcobaça. Já sabem, Museus e Companhia, num dos sábados do próximo mês, aqui na ABC Portugal, 92.3 FM. Esteja atento, obrigado e até lá.